Ensinamento de Meishu Sama, a arte do Jorei, trecho da página 145. Efeito dos cosméticos. Nota-se entre as mulheres quase uma imposição quanto ao uso de cosméticos, determinada pela influência das propagandas e também pelas toxinas que o corpo ingere e cujos efeitos se refletem na pele. Recentemente, algumas mulheres messiânicas já estão parando de usar cosméticos. Imagino que seja bastante difícil para quem está acostumado, principalmente com maquiagem, para repentinamente parar. Recomendo, por isso, que vão diminuindo pouco a pouco, até chegar o dia em que não sentirão mais necessidade de usá-la. Com isso, ganharão um rosto bem bonito, com uma pele mais saudável. Por outro lado, sentirão os benefícios da economia de tempo e do dinheiro que era gasto com tais produtos, geralmente importados e muito caros. Ohayou gozaimasu. Bom dia. Ohayou gozaimasu. はい、お願いします。読んでください。はい。女性の福音です。化粧品中毒がいかに恐ろしいものであるかを書いてみるが、近頃40歳の幹部の婦人、全部の歯がグラグラになり、総入れ歯にしなければならないと困っているのを私は見たところ、強い薬毒が含まれている化粧品を長い間用いたのが原因であることが分かった。寄付も加わっているので、条例をしてやったところ、なんだあり、抜かないつもりだの皆さん、すこぶる美しいので聞いたところ、生まれてからまだ化粧品の味は知らないとのことで、私は驚いた。話はこれも化粧品中毒はよくわかるのである。以上です。Comentários de Meishu Sama. Evangelho da Mulher. Publicado no jornal Eiko, número 230, em 14 de outubro de 1953. Abordarei nesta publicação a terrível intoxicação por cosméticos. Sobre esse tema, vou lhes descrever o caso de uma senhora, ministra de 40 anos de idade, que recentemente ficou com todos os dentes moles e estava muito preocupado, já imaginando que deveria usar uma prótese dentária. Ao analisá-la, concluí que a causa do amolecimento de seus dentes era o uso prolongado de cosméticos que contêm substâncias de alto teor tóxico. O principal sintoma era uma constante febre nas faces, além de um enrijecimento acompanhado de um estiramento da pele. Conforme ela foi recebendo o jorei, apresentou grande melhora a ponto de não haver mais a necessidade de extrair os dentes. Essa senhora ficou muito feliz e veio fazer o agradecimento. É evidente que a crença nos cosméticos é falsa. Posso citar o exemplo de uma moça que está dedicando aqui e é muito bonita. Fiquei admirado ao saber que nunca em sua vida usou maquiagem. O testemunho que leremos a seguir narra a intoxicação por cosméticos. Testemunho. Agradecimento pelo ensinamento de Meishu Sama sobre cosméticos. Tóquio. Sueko Chiba, 26 anos. Publicado no jornal Eiko 230, em 14 de outubro de 1953. Muito obrigada, Meishu Sama, pelas graças que recebo diariamente.
Ingressei na fé em 1945 e hoje vim relatar o meu testemunho sobre a cura de uma dermatite facial que me atormentou durante 8 anos. Lembro-me de que no outono de 1945, quando completei 18 anos, estava muito interessado em produtos de beleza e comecei a juntar e utilizar, com muito entusiasmo, uma grande variedade de maquiagens. Contudo, sem perceber, após 6 meses, na primavera do ano seguinte, minha pele passou a apresentar uma forte descamação e ressecamento. Mesmo assim, não parei de usá-las. Passado um ano, com a descamação de minha pele não melhorava, resolvi lavar o rosto com sabonete. A pele que estava ressecada imediatamente ficou lisinha. E lembro que fiquei muito feliz pela melhora apresentada. Na manhã seguinte, porém, senti a minha pele repuxar e, ao olhar no espelho, fiquei espantada, pois a dermatite estava bem pior e apresentava inchaço. A pele do rosto inteiro exibia rachaduras de ressecamento. Fiquei muito assustada. Não consigo esquecer a tristeza que senti naquele momento. Uma noite apenas foi o suficiente para me deixar naquele estado. Para poder ir ao trabalho, passei bastante creme no rosto e a sensação que tive foi a de queimadura. Senti uma dor intensa. No meu rosto havia pontos que pareciam ter sido abertos por agulhas e eles sangravam. Naquela época, eu ainda trabalhava em uma empresa e olhava para minhas amigas que usavam belas maquiagens sem conseguir controlar uma certa inveja. Eu não sabia o que fazer para resolver a minha situação. Como mulher, esse era um grande sofrimento para mim. No final, eu já estava usando todos os tipos de creme, mas nada adiantava. No outono de 1951, eu continuava aplicando vários cremes. Contudo, restringia esse uso aos momentos em que precisava sair de casa. Em maio de 1952, parei de trabalhar e no final do mês comecei a participar do grupo de dedicação de Oyama na cidade de Atami. A partir dessa época, esqueci-me de usar maquiagem e comecei a ter dias gratificantes de dedicação. Após 8 meses, ao retornar para a sede, minha pele estava curada e sem marcas. Recebi então o ensinamento de Meishu-sama sobre o malefício causado pelo uso de cosméticos e a explicação de que ao deixar de usá-los, a pele ficaria mais bonita. Agradeço do fundo do meu coração a graça que recebi, porque em virtude da dermatite, fui obrigada a descontinuar o uso desses produtos. Agora que parei de fazê-lo, as pessoas me dizem que estou mais bonita, e isso me faz compreender profundamente a essência do ensinamento. Logo após meu retorno para casa, a alegria e o agradecimento que sinto me fez pegar a caneta a fim de escrever esse testemunho. Para nós que somos jovens, não existe um ensinamento mais gratificante do que esse. Relatei aqui a minha experiência exatamente como ocorreu. Meishu-sama, muito obrigado. Comentários de Meishu-sama. Assustadora intoxicação por cosméticos. Publicado no jornal Eiko 200,
em 18 de março de 1953, e também no livro de Milagres da Messiânica. Hoje em dia, há um perigo que a maioria das mulheres não percebe e que está ocorrendo. O efeito nocivo dos cosméticos. No entanto, é algo que não pode ser considerado irrelevante. Isso porque os cosméticos atuais contêm uma substância muito venenosa. Parece-me que os produzidos nos Estados Unidos são ainda piores. No outro dia, ouvi um relato de que as mulheres americanas estão sofrendo com o ressecamento da pele. O que mais me compadece é que o fato de elas não saberem que é uma intoxicação por uso de cosméticos. Também chega ao nosso conhecimento que no Japão, atualmente, existem muitas mulheres com o mesmo problema. Isto ocorre em razão da purificação estar se intensificando no mundo espiritual. Gostaria que vocês refletissem sobre esse aspecto. O cosmético é o produto mais antinatural que existe, e por serem assim, obviamente, trará um efeito contrário ao desejado. Ultimamente, mais toxinas medicamentosas têm sido introduzidas no corpo humano, tornando o rosto mais pálido, a pele mais ressecada e, por conseguinte, o emprego de cremes, batons e maquiagem se faz mais frequente para disfarçar esse péssimo efeito resultante da degradação da saúde humana. Por se tratar de algo que ninguém ainda percebeu, fico penalizado ao ver pessoas usando cosméticos em excesso. Essa é a razão que os salões de beleza estarem cada vez mais cheios. Quanto mais esse hábito se repetir, mais a pele ficará feia e contaminada. E com isso, a necessidade do uso desses produtos vai se tornando cada vez maior. Isso pode ser comprovado pelas propagandas nos jornais, nos quais podemos perceber que os cosméticos estão em primeiro lugar na quantidade de anúncios publicados. Acerca disso, o testemunho abaixo narra a história de uma jovem esposa que percebeu esse engano e parou de usar completamente esses produtos. Tornou-se um exemplo de que com o Jorei é possível trazer de volta a beleza da pele do ser humano. Mulheres, ao lerem este relato, vocês receberão um precioso ensinamento. Testemunho: o conhecimento do mal que o cosmético causa. Província de Hyogo, Chiyoku Kurose, 23 anos. Muito obrigada, Meishu-sama, pelas graças recebidas diariamente. Venho, por meio deste relato, expressar toda a minha imensa gratidão. Há 2 anos, no mês de dezembro, descobri que o cosmético que eu pensava ser uma obrigação social é um veneno, tal qual os remédios e os adultos. Além disso, também entendi que pode ser chamado de um leve pecado esse hábito de enganar os olhos alheios. Como eu costumava ser uma pessoa que gostava de se admirar no espelho e aplicar vários cosméticos e maquiagens caros, no momento em que decidi parar completamente de usá-los, causei surpresa e perplexidade em todas as pessoas que me conhecem. A partir de então, em meu rosto apareceram manchas, espécies de vergão num tom de chá queimado, e também rachaduras que puxavam e doíam até quando eu piscava. Ficou em tal estado que não tenho como descrever como me sentia feia. Certo dia, encontrei com uma conhecida na rua que olhou para mim e com um tom muito aflito me perguntou: "O que houve com o seu rosto?" Depois de 1 ano, mesmo tendo parado de usar esses produtos completamente, a purificação persistia. Meu marido não concordava com essa minha decisão e, a princípio, discutimos várias vezes para depois entrarmos num acordo segundo a qual eu usaria maquiagem somente em nossos passeios. Só minha mãe sabia o real motivo de eu ter parado, e para todos eu dizia que tinha deixado de usá-la a fim de que minha pele descansasse,
pois desenvolvera uma reação alérgica. Como eu já possuía erupções no rosto antes mesmo de parar de usar cosméticos, isto tornava plausível a minha desculpa. Quando saía com meu marido, mesmo usando maquiagem, as pessoas olhavam para a minha pele com certa apreensão. Houve muitos incidentes desse tipo. Pior estado apresentava a minha boca. Desde pequeno, era frequente a pele de meus lábios se abrirem em pequenas rachaduras, e quando comecei a usar batom diariamente, esse fator havia desaparecido. Mas então, de uma só vez, meus lábios estavam rachados em 5 partes, o que não me permitia rir ou falar direito. Com o uso do Goreishi, isso melhorou bastante. Nesse período, o ministro da difusão próximo à minha casa sempre me consolava, tentando me animar, e dizia que eu ia melhorar. Mas o meu rosto continuava ferido, descamava e eliminava pus pelas erupções. No entanto, toda vez que eu contraía uma gripe, minha pele clareava e pouco a pouco adquiria uma aparência melhor e mais bonita. Minha mãe, embora não fosse membro, dizia com muita alegria: se eu fosse mais nova, largaria os cosméticos e só receberia Jorei. Não há outro método de embelezamento que traga esse resultado em tão pouco tempo. Neste ano, ao estabelecer uma comparação com o ano passado, vejo que as rachaduras diminuíram. As bochechas antes escurecidas estão adquirindo um tom mais rosado. Causa-me terror apenas imaginar o estado em que meu rosto ficaria se ainda estivesse usando os cosméticos. Afora isso, acredito e tenho fé de que meu marido compreenderá esta minha atitude. De mais a mais, passei por outras purificações em meu lar, e sempre que pedia a Meishu-sama, recebia ilimitadas graças. No verão passado, eu e meu marido fomos ao culto da sede e não encontro palavras para agradecer. Assim, mesmo tendo eu tantos pecados, espero com alegria o momento em que poderei dedicar na obra divina. Obrigada pelas graças e proteção concedida. Ai.聞こえる？はい、聞こえます。あ、よかった。時々調子が悪いから。2年か3年ぐらいになるかな。やっぱり化粧品のことで、肌が白くなるっていう、化粧品が随分流行ってて、それで日本の有名な化粧品の会社が随分売ったんですね。肌が白くなるってやつ。うん。3年ぐらいごめんなさい。3年ぐらいになると思うね。3 anos atrás, uma famosa firma de produtos cosméticos lançou um produto revolucionário de clareamento da pele. 女の人はなんかみんな肌が白いのが時々流行があるんだね。黒くなったり白くなったりするの。である程度年取ってくるとこういろいろなんていうかシミが出たりするからそれを取るのにね、はい、それを薬を使ったんですね。そしたらその薬をいっぱいこう塗った人の中でこうところどころだけ真っ白になってなんていうのかな、全部白くならないで、はいはい、ところどころ白くなって、はい、そういうまあ病気っていうか皮膚の病気がなっちゃったんですね。はいesse cosméticos prometia clarear a pele, né? Fez muito sucesso, vendagem foi muito grande, só que deu um efeito colateral de que a pele ficou manchada, partes brancas e partes escuras, e a pele ganhou todo esse tom
bicolor, né? それで調べたら中に入ってる化学物質っていうかな、薬っていうか、それが非常に強いのが入ってて、そしてそういう状態になったというので裁判になってね、で裁判になって保証金が出て、たくさんもらったんだけども、いまだに治らないんですね。はい。そのままみたいな。ただお金もらっただけで終わっちゃったけどね。De que, devido a esses problemas todos, muita gente entrou, né, na justiça e descobriram que existia dentro desse produto de embelezamento produtos químicos fortíssimos. E com isso a empresa foi obrigada a pagar indenizações vultosas às pessoas, mas que as pessoas continuaram com aquela pele, só receberam o valor em dinheiro. だから時々そういった裁判があるみたいだけども、でもやっぱり毎日今の教えみたいにテレビでは毎日化粧品の宣伝をしているわけだ。これ使ったら綺麗になりますよとかいろんなことを、言われるとね、みんな買うんだね、やっぱりね。E que existe na mídia forte apelo de produtos de beleza, e com isso assistindo as pessoas acabam comprando e acreditando. だから日本でもそうだけど、デパートに行っても一番いいところに、一番いい場所にずらっといろんなメーカーの化粧品のところがあるじゃないか。入ってすぐの一番いいところにみんなお店出してるのね。Nas lojas de departamento do Japão, as principais lojas, eles reservam os espaços mais elite, né, melhor espaço de venda para esses cosméticos, pois as vendas sempre são boas, né? だから他の名産の三好の中にあるのはあれだね、血がきれいになってくるとなんていうか肌の色が血の色だから、それで元気になっている、そういうお話がありますよね。E outro ensinamento de Meishu Sama tem ensinamento que ele fala, para se embelezar, precisa embelezar o sangue. Conforme o sangue fica mais puro, a própria cor da pele passa a ser mais bonita. だからみんな言ってるのは、この化粧品を使うと赤ちゃんのような綺麗な肌になるとみんな言うわけでしょ。Que as propagandas sempre é essa, né? Prometem a pele rosada, a pele perfeita, né? Esse sempre é as propagandas. でも赤ちゃんは化粧品してないからね。E eles prometem pele de criança, né? Mas as crianças não usam cosméticos. 面白い話だね。でもう一つは他のところで見たんだけど、なんか化粧するとこの中に入るんだね、肌の中に。はい。そして背面活性剤っていう薬がよくわかんないんだけど、それをみんな入ってて、それをすると肌に入っていくんだって、薬がね。で普通は悪い、例えば風邪薬とかいろんな薬飲むと、それは胃とか体の中に回るんだよね。そして腎臓とか肝臓に行ってそういうところに溜まるんだけど、肌の場合はそこでとどまってるらしいんだよね。他に行かないんです。でここにとどまっているから、で例えばいろんなピンクとかいろんな色があるじゃない。そうするとそれが中に入って入れ墨みたいになるんだ。それでだんだん黒くなったりいろんなトラブルが起きやすいみたいですね。Que o produto de beleza, ele é passado, claro, direto na pele, né? Diferentemente de outros
remédios que passam a ser ingerido e aí passa pelo estômago, filtrado pelo rim. É bem diferente do que é colocado diretamente na pele. E que no Japão está tendo um problema de diretamente na pele, o que está acontecendo é ela entrar, claro, nos poros, e com esse produto químico entrando nos poros, meio que ele apodrece, ou seja, ele encarde, ou seja, entra dentro desse poro e começa a ganhar uma cor, né? Como se fosse uma tatuagem. Então, muito das manchas na pele é como se fosse uma tatuagem, não sai mais, né? それと今の日本で今流行ってる花粉症、今の時期ほらみんな咳したり目が痛くなったりするの。それと随分そのコスメチックが関係あるんじゃないかという人がいるんだ。Que no Japão é novo para a gente, mas lá é muito comum nos meses de março para abril o pinheiro, como a gente conhece, tipo pinos aqui no Brasil, tipo pinos, né? A plantação é muito grande nas montanhas do Japão, justamente para extrair a celulose, ou seja, fazer papel. E esse pinho, ele solta um pó no ar e que todo mundo, quase a população japonesa toda, sente essa alergia. Começa a lacrimejar os olhos, sair do nariz, né? Líquido do nariz. E o japonês sofre muito. Coisa que, né, a gente vai do Brasil não sofre. Mas eles sofrem muito com isso. E que pesquisadores estão chegando à conclusão que tem muito a ver com os produtos cosméticos. だからいろんな研究する人がいて、まあなんだね、いろんな肌のね病気とかいろんなやっぱりそれは化粧品の害が一番多いということをだんだん言い出してきたんだけど、でもまあ女の人は難しいね。みんな綺麗になりたいから。 difícil para as mulheres, mas essa é uma realidade, né? まあ本物のいいね肌をご助励いただいて手に入れてください。 Então, adquiram a verdadeira beleza natural recebendo o jorei. ありがとうございます。 Obrigado. Muito obrigado. Está aqui, então, um assunto bastante polêmico, mas que é de profundo amor de Meishu-san, né? Porque o que Meishu-san mais quer é que as mulheres fiquem cada vez mais bonitas e sabe do efeito mentiroso, ou seja, superficial dos cosméticos, né? Que dá naquele momento, mas que depois se paga um preço muito alto, né, É como o ministro Susumu falou, todo medicamento entra pelo corpo, né, através da boca, e passa pelo estômago, depois vai para os rins, não? E é filtrado, quer dizer, existe todo um processo, mesmo nos medicamentos, de uma certa filtragem. Mas colocação do cosmético é direto na pele. Lá em Santa Catarina, nós estamos fazendo uma obra lá, e eu estava olhando assim, né? Lá tem muito problema de água na chuva, né? E a terra, ela não absorve muito a terra, é muito argilosa a terra. Então é feito drenos, então faz buracos grandes, coloca bastante brita de pedra e coloca-se um cano de plástico todo furadinho. E com isso coloca-se depois mais pedra, brita, né? Depois uma manta para proteger a terra. E depois joga uma terra por cima. O que faz isso? A água da chuva cai, passa pela terra e aí entra dentro desse cano, porque ele é todo furadinho,
Eu olhei aquilo e falei, parece com a veia, ou seja, as artérias, né? Onde passa o sangue humano. Então, mesma coisa, os cosméticos, ela entra para dentro dos nossos poros e vai direto na corrente sanguínea. E com isso levando para os órgãos, né? Todos os órgãos. É que a pele é uma coisa que engana a gente, né? Parece uma proteção, parece uma coisa que é uma barreira do nosso corpo, né? Ou seja, que protege a gente. Mas microscópica, nem precisa muito microscópico, dá para ver os poros. Né? Então, na verdade, é uma porta aberta. Né? E colocar cosméticos direto na pele é uma coisa temerosa, nesse sentido. Né? Temos aqui vários estudos, aqui, né? Em pouco tempo a gente conseguiu juntar vários sites com o perigo dos cosméticos. Né? Eu vou ler um pouquinho, porque são estudos bastante importantes. Né? A indústria cosmética é um dos setores industriais que mais cresce no Brasil. É o terceiro maior mercado consumidor de cosméticos, perdendo apenas para os Estados Unidos e Japão. Nesse mesmo ritmo acelerado, também cresce a incidência de câncer de mama. De acordo com o Ministério da Saúde, são estimados a cada ano 50 mil novos casos, e as razões não são conhecidas. Também são cada vez mais frequentes os casos de puberdade precoce. Uma avaliação recentemente feita nos Estados Unidos mostrou que o bebê recém-nascido usa, em média, 8 produtos cosméticos diferentes, totalizando o contato do bebê com cerca de 50 agentes químicos diferentes até o primeiro mês de vida. Uma das hipóteses que aqui levantamos é o uso indiscriminado e muitas vezes sem controle governamental dos cosméticos habituais, que são tidos erroneamente como os inócuos. Ele, em sua maioria, possuem substâncias químicas sabidamente cancerígenas e outros xenobióticos que podem provocar câncer de mama, doença de fibrocística de mama, fibroadenoma de mama, puberdade precoce, diminuição da memória ou da concentração, doença de Alzheimer, quadros de demência, osteopenia, osteoporose, crises de asma, dermatite de contato, alergia respiratória, rinite, conjuntivite, aumento do envelhecimento cutâneo, entre outras. Em animais, pode provocar diminuição de fertilidade e da fecundidade e toxicidade para o feto. Esse outro é notícias veiculadas pelo site da BBC de Londres. Jack Fox, da Birmingham, no Alabama, morreu no ano passado aos 62 anos de vida, depois de usar, entre outros produtos, os talcos para bebê para fazer higiene íntima ao longo de décadas. No processo, dos advogados de Fox apresentaram como evidência um memorando interno de 1999, escrito por um consultor médico da empresa, dizendo que quem negasse a relação do talco e o câncer. E assim ele explica, e a Johnson & Johnson teve que pagar uma verdadeira fortuna em indenização. E esse é o talco famoso, que todo mundo já usou nas crianças. Aqui também a contaminação dos recifes de corais. Achava que era efeito estufa, que estava fazendo os corais desaparecerem no Havaí. Só que esse pesquisador percebeu que a água não está esquentando, pelo contrário, está normal, ou seja, até mais frio, e que a morte dos corais não se explicaria através desse aquecimento global. Aí ele foi pesquisar a fundo, percebeu um produto que é usado no protetor solar. E isso está fazendo morrer, né, os corais. E aqui, sobre protetor solar, né,
os produtos químicos de proteção solar podem ser uma das causas do aumento mundial do autismo e da desordem por déficit de atenção ou com a hiperatividade, considerando todos os aspectos do impacto que os químicos de proteção solar têm no feto em desenvolvimento. E aqui ele explica todo... Quer dizer, a indústria cosmética trabalha cerca de 13 mil substâncias químicas e mais de 30 mil substâncias diferentes. Então, por ser para embelezamento, não é dado a devida atenção pelos órgãos reguladores, né, como é para a beleza, mas tudo que é passado na pele devia ser muito mais rigoroso do que é já, né, pois é direto que entra. E existe aqui uma pesquisa do jornal o Globo também, né, substâncias do protetor solar podem causar câncer de pele, né? Então, tudo isso é bastante preocupante, né? E escutando um desses pesquisadores, né, ele estudou bastante os protetores solares e esses produtos de beleza, e é engraçado a gente escutando ele tem assim uma mania de um complô mundial, né? Ele fala em complô mundial e que existe um determinado grupo que está fazendo isso para a diminuição da raça humana, ou seja, diminuir em tantos por cento a raça humana e com isso eles viverem mais tranquilos. E ele chegou a pensar isso porque é tão óbvio, à medida que vai pesquisando e vai percebendo que nada disso é verdadeiro e que nada disso é real e que faz parecer um complô, né? Um complô mundial para o ser humano realmente ser extinto, né? Então, a primeira coisa que vem à mente desses pesquisadores é isso, né? Tem gente, essas pessoas que têm essa mania de perseguição, né? Tem até uma doença, né? Mas acaba pensando nisso, por causa dos resultados das pesquisas deles, né? Mas que Meishu Sama realmente fala que existe esse complô, né? Mas é um complô das entidades negativas que querem a extinção da raça humana, né? Então, é muito óbvio quando você pega para estudar de verdade, né? Não só escutando apenas as propagandas, achando que nada disso é verdadeiro, né? Mas pelo contrário, tudo isso vem à tona. O porquê do aumento de tantos problemas, né? Já podemos perceber nessa propaganda maciça de câncer de pele, né? Através do sol, as vacinações, né? Tudo isso está levando a uma rápida degeneração da saúde humana. É muito rápido, né? Mais do que antes. Está conseguindo uma velocidade muito grande na degradação da saúde humana. Porque o que o Jorei, né, atua no ser humano? Com a limpeza do sangue. Ou seja, ele atua primeiro na limpeza do espírito do corpo humano. E atuando no espírito, a limpeza do espírito, como o sangue é o elo de ligação entre o espírito e a matéria, consequentemente limpa-se o sangue. E na limpeza do sangue, consegue-se a beleza da pele. A gente conhece, com essa modernidade dos computadores, os programas, né, famosos programas de embelezar a mulher, né, que é o famoso Photoshop, né. E o que a gente percebe quando fazem Photoshop nas fotos é que o traço das mulheres não precisa mexer nos traços. Para que uma mulher fique bonita,
eles apenas o que fazem? A pele, né? Então eles fazem um tom rosado, um tom de camurça, assim, um aspecto, né, de camurça, ou seja, macio, né, um aspecto macio da pele, faz com que esse efeito já dê uma beleza na mulher. Então nós percebemos que a beleza está intimamente ligado à pele, né, à beleza da pele. E para isso, para ter a beleza da pele, é necessária a beleza do interior orgânico, do organismo, né? Porque é aqui na pele que a gente demonstra a nossa atual situação de saúde. Quando uma pessoa tem problema muito grave, a pessoa já, ele tem cor de, né, está com câncer, ou ele tem cor de que está com AIDS, né? A própria pele denuncia, né? Então, as senhoras que há muito tempo recebem jorei, né? Eu acho que vocês têm bastante orgulho de quando as pessoas tentam adivinhar a idade e erram, né? Isso acontece muito com vocês. Eu tenho certeza que não dá para adivinhar a idade das pessoas que já há um tempo recebem jorei. Isso renova, quer dizer, além de renovar o espírito, ele renova o corpo. Então, a gente falou em complô mundial, a gente fala, em todos os cantos, é assustador ao mesmo tempo, em todos os cantos da nossa vida, né? Desde a poluição, isso, dos cosméticos. Já não podemos falar que é só exclusivo das mulheres. Hoje os homens estão, no Japão, a venda de cosmético para homem já está quase equiparando a venda dos cosméticos femininos. Já é um grande negócio, né, que os homens já estão aderindo, né? E por quê, né? Por que a mulher está tão ou pior do que até a saúde do homem, né? Quando Deus projetou a mulher, né, projetou de um jeito muito mais caprichado, ou seja, a criatura mulher foi feito para aguentar muito mais, né, as coisas da terra do que o próprio corpo do homem. O reverendo sempre falava que a mulher tem um buraquinho a mais para purificar e ria, né? E é verdade, uma vez por mês a mulher ela elimina sangue impuro, elimina toxinas do corpo. Quer dizer, essa vantagem, larga vantagem que a mulher tem, ela desperdiça, equipara com a saúde do homem, justamente talvez por excesso uso de cosméticos, né? Para materiais produtos de beleza. Porque todas essas doenças que nós lemos aqui na pesquisa, é muito recorrente da mulher, né? A gente percebe, principalmente aqueles problemas de junta, que acumula muita toxina nas juntas, né? Tudo isso é toxina úrica, ou seja, a toxina do rim. O produto de embelezamento, ela vai direto para o rim, né? Prejudicando bastante o funcionamento do rim. Então nós percebemos bastante nas mulheres, muito mais do que nos homens, problema renal, né? Será que não é, né, muito devido a isso? Qual a diferença entre o homem e a mulher, né? A mulher usa muito nesses produtos, né? E acaba, talvez, sobrecarregando o rim, né? Então, tudo isso, porque Meishu Sama sabia da vontade, porque Deus também colocou essa vontade da mulher sempre querer ser mais bonita, né? Isso é inerente da mulher, ou seja, faz parte, e com isso Meishu Sama entendia a fundo isso. E sabia da dificuldade delas largar esses produtos de beleza, né? Então aqui ele, com muito amor, fala, então vai diminuindo, né? Use só quando vai sair,
né? Ou use só quando é casamento, e não tem casamento toda hora, né? Não precisa, né? Dia a dia, e se for vir no templo, a gente, pelo contrário, acha mais bonito sem, né? Já acostumou a nossa visão de que a gente acha mais bonito sem, né? Então, essa dificuldade é grande para as mulheres. Então, receber jorei, né, nos rins, receber jorei para poder limpar esse sangue é muito mais um salão de beleza do que... Né, porque a gente percebe que existe crise no mundo inteiro, mas não tem crise para a indústria de beleza. E também todo mundo abre falência, mas menos os salões de beleza. Só esse bairro tem, acho que uns 4, só essa redondeza, né? Não sabe o que fazer, abre um salão de beleza, né? E hoje as tinturas, né, de pintura de cabelo são venenos fortíssimos, né? Que faz com que mexa com a parte de nervos do ser humano. Então, esse tema bastante polêmico, né? Mas na verdade de bastante carinho e amor de Meishu Sama, para que vocês cada vez mais, né? Por natureza vocês têm muito mais saúde que os homens, né? E por que não voltar a essa original, né? Que Deus deixou da mulher, né? Essa máquina maravilhosa ou perfeita que gera um outro ser, né? Porque até nisso agora está sendo mexido, né? As entidades negativas já chegaram a esse ponto, né? De comprometer a geração, né? de ser humano. Então é bastante preocupante, né? O ponto que está chegando, né? Porque padrão de beleza, né, é uma coisa muito jogada na mídia, né? Hoje o padrão de beleza é quase que esquelética, né? As moças têm que ser esqueléticas para se vestir bem, né? Para cair bem o vestido. Praticamente tem que ser um cabide para cair bem o vestido. Sendo que no século XIX o padrão seria de alegria para muitas mulheres, pois eram bem diferentes, né? A pele rosada tinha que ser rosada, né? E isso tudo é colocado maciçamente na mídia e fazendo com que as mulheres cada vez mais, não conseguindo alcançar esse estado esquelético, fica triste, né? Fica bastante frustrado. Mas que Meishu Sama fala de 3 belezas, né? Que é a beleza da matéria, né? Ou seja, essa beleza que os cosméticos insistem em mexer, né? Existe a beleza do espírito e, por final, da alma, né? Então, Meishu Sama falando que, mexendo na beleza da alma, tudo vai para, consequentemente, passa para o espírito, depois passa para o corpo, né? Mexendo direto na matéria, só vai conseguir o contrário, né? Só tentando embelezar a matéria, fatalmente vai aparecer a verdade, né? E vocês sabem, esse tipo de beleza dura um dia só, né? Dura, depois que lava, né? Volta, pelo contrário, ainda a pele mais ressecada, mais judiada, mais danificada. Que a própria tem outra pesquisa no Japão que a própria oleosidade, esse óleo que tem, é a proteção do corpo, é a proteção da pele. E que esses produtos químicos primeiro é tirar essa proteção da pele, né? Fazendo ele ficar totalmente desprotegido, a pele humana.
Por isso é importante nós entendermos o que acontece com a gente, né? Eu estou com tal coisa, Deus não gosta de mim, ou eu dediquei tanto tempo e, puxa vida, isso é terrível purificação na minha vida, né? Mas se a gente parar e pensar, puxa, né, isso aqui deve ter sido de algo, de algum produto de beleza que eu usei há tantos anos, né? Porque usar todo dia, usar sempre, é bem diferente. Por exemplo, hoje de manhã eu abri uma pasta de dente, olhei para já que era o tema, né? Olhei para a pasta de dente e está escrito, não ingerir. É bem grande, né? Não ingerir. Tá, tudo bem, não ingerir, mas é algo que a gente vai pôr na boca e vai acabar a gente ingerindo algo, né? Mas aí eles escrevem, porque se uma criança chupar ele inteiro, vai ficar doente. E eles não querem pagar indenização. Aí a gente avisou, está aqui, está escrito. Quer dizer, é um veneno, né? Mas o veneno que eles acham em doses pequenas não faz mal, né? Mas essas doses pequenas que eles acham que não faz mal é acumulativo, né? E com isso, uma hora, o corpo pede para eliminar, né? Então, sabedor disso, não é nada, nunca é castigo de Deus, né? Tudo que nós estamos passando nessa vida, nesse momento de purificações, é algo que nós acumulamos, né, ao longo do tempo. Então, é necessário essa profunda consciência, porque sem essa consciência acaba o que acontecendo? Você fica triste com Deus. Fala, puxa vida, eu não merecia essa purificação. Puxa, por que eu estou passando por isso, Deus? Né? E começa uma certa... a pessoa fala, estou de mal de Deus. Né? Igual criança faz, estou de mal, né? E acaba isso fazendo com que você cada vez mais fique longe da felicidade, né? Longe do carinho, ou seja, da proteção de Deus. E essa consciência é importante, porque o reverendo sempre falava, Deus é Espírito do Espírito. Então, consequentemente, Deus é amor do amor, né? Quer dizer, é uma coisa muito mais profunda. Então, é a bondade da bondade, né? É a essência da bondade, ou seja, a bondade em pessoa, né? Por que acha que ele queria que a gente purificasse? Né? Não é um castigo. Pelo contrário, é um amor de Deus, é um ato, você, através disso, você vai limpar o sangue. A senhora aqui do testemunho, ela demorou a melhorar, mas conforme ela tinha gripe, deu aquele avanço na melhora da pele dela, né? Eliminava, através da gripe, as toxinas, e com isso eliminava. Com isso melhorava mais rápido do que a própria purificação normal, né? Muito mais crônico, mas com essas coisas mais agudas, ou gripe é uma coisa aguda, né? Só fica acamado, com febre, e isso faz com que haja uma melhora muito mais rápida, né, Então, tudo isso na nossa consciência, para jamais a gente ficar de mal de Deus, né? Fazer mal com Deus, né? Porque é amor em pessoa, ou seja, é a essência do amor, é a essência da bondade. Quer que a gente seja feliz de qualquer jeito, mas a gente vê que é a gente mesmo que faz a nossa infelicidade. Deus, não consigo ficar sem esses produtos. Mas então esteja consciente de que isso, mais para frente, vai ter que ser purificado, né? E quando purificar, eu vou te ajudar, mas isso não é castigo. Então é importante nesse sentido,
da gente ter essa consciência de que tudo que acontece com a gente está ligado às nossas atitudes, né? E assim facilita, aumenta a nossa sabedoria, aumenta a nossa fé, né? Pois sabedor disso não tem como reclamar, né? Pois não. Bom dia a todos. O meu nome é Maria Lúcia. Eu gostaria de dar um depoimento. Por favor. Eu não usava pasta de dente. Recebi da minha irmã no Natal Sensodyne, como recebi um creme hidratante dela e do meu filho. Passei a usar. Eu nunca usei pasta de dente porque eu não gosto. Mas passei a usar muito pouco. Podem me chamar de porca, o que for, mas não gostava. Aí eu passei a usar o creme hidratante no meu corpo. E o que aconteceu? Mais ou menos em maio, eu comecei a ter dor nos rins. Eu pertenço ao SUS. O posto pediu uma tomografia, demorou 4 meses, fiz a tomografia, foi bom ter demorado tanto tempo, porque foi feito num excelente lugar. O Sírio-Libanês tem a parte filantrópica. Sim. Então foi feito lá e saiu o resultado na hora. Tive consulta no médico, mostrei e ele falou que não era nada. Mas eu tenho dor nos rins. Então a minha pergunta é: isso é consequência dos cremes que eu estou passando na minha perna? Porque a minha pele está descascando. Ela já descascava antes. Tá? Então eu passei a usar os cremes para disfarçar. Sim, claro. Então a minha pergunta é: o que fazer? Uso Sensodyne? Uso o creme? Estou perdida agora. Sim. Esses produtos, no Japão já tem produtos derivados um pouco mais, né, podemos dizer, menos tóxicas, né? E com essa preocupação de pastas de dente com menos toxicidade, já existe uma linha de produtos higiênicos com essa preocupação, né? E no caso dessa senhora, se ela nunca teve essa dor e é um momento que passou o creme, né, começou a dor, né, tem muito a ver com esse produto químico que está dentro desse creme. Então, é que creme dá a conotação de uma coisa inofensiva, né? A gente não tem essa ideia, né? Vem logo à mente, é um creme, é apenas um creme, né? Mas a gente tem que ler a bula e dar uma pesquisada na internet, os produtos químicos, e geralmente esses produtos químicos são marcados como cancerígenos, ou seja, em alto grau prejudica a saúde humana. Então, o reverendo, claro, ele jamais falou assim, não usem mais nada, né? Claro, precisa ser, mas haver uma preocupação
nossa de procurarmos cada vez mais produtos melhores, né? Porque é nós, consumidores, que fazemos o que vende, né? Se a gente não compra, não vai ter esses produtos. Então, a vontade de você pedir esses produtos, um dia vai ser lançado, porque né, a vontade das pessoas que faz o produto. Mas não, hoje os produtos são... a exigência dos produtos hoje são os produtos milagrosos, que são, deve ser terrível, branqueadores de dente, né? Isso é tipo uma cândida, né? Então ele tira todo o esmalte do dente, mesmo falando que ele não tira. Imagine isso caindo nos rins, né? Cai como uma bomba nos rins, né? Porque o corpo humano, existem as defesas do corpo humano, e quando caem esses produtos no corpo humano, a defesa já é ativada, né? E aí ele faz todos os procedimentos para tentar inutilizar, ou seja, combater esses produtos, né? E é bem similar quando a gente assiste um filme por exemplo, de guerra, em que os barcos de guerra tem um monte de gente que pertence à ala que cuida do barco, ou seja, apaga incêndio, arruma os motores. Então, quando cai uma bomba, imediatamente o capitão manda isolar a área, fechar as comportas de cada lado para que a água não entre, e faz com que os soldados, né, os marinheiros, vão lá apagar o fogo, arrumar a máquina, tudo isso em questão de... O corpo humano é parecido. Aí consegue sanar, quer dizer, o barco não afunda. Mas, de novo, jogar de novo em cima disso, sem ter reparado nada, joga de novo a bomba, o capitão faz de novo, só que tem uma hora que não tem mais jeito, o barco afunda. E isso que está acontecendo com o corpo humano. Não está dando tempo para ele se recuperar. Pelo contrário, é química em cima de química, toxina em cima da toxina. É do alimento, dos remédios, dos conservantes. Que hoje, a tecnologia do conservante, lá do Japão, uma pesquisa do Japão, que eles têm um produto que pega uma carne que já está quase em decomposição, com esse produto, ele volta para as prateleiras, ou seja, claro, não volta como bife, né? Porque se a cor vai ficar meio esquisita. Mas o que eles fazem? Eles fazem bolinho, fazem hambúrguer. É produto milagroso isso, para a economia, né? Produto já estragado voltar à prateleira. Tudo isso é esse avanço, né, da tecnologia química. É a mesma coisa com leite. Muita gente aqui toma leite de caixinha, né? Mas um funcionário nosso, que foi marceneiro meu, aqui da obra, vocês devem ter conhecido o Orlando, né? Depois que saiu daqui, comprou um caminhão e foi trabalhar para carregar leite. Um leite que vem lá do Rio Grande do Sul. E chegando do Rio Grande do Sul, ele distribuía o leite de caixinha. Aí, uma vez, encheram o caminhão dele de leite e falou assim, você vai em tal endereço. Aí ele foi. Aí quando chegou nesse endereço, era uma fábrica de leite. Falei, mas por que a fábrica de leite está pedindo leite? Ele falou, não, isso aqui vamos reciclar. Isso aqui está tudo estragado. Aí ele olhou assim e falou, Aí ainda o moço lá da fábrica de reciclagem, uma fábrica de reciclagem de leite, falou assim, tá vendo esse número aqui? Aqui está escrito quantas vezes esse leite já veio aqui. Veio marcadinho no fundo. Isso foi o rapaz mesmo que falou. E, inclusive, nessa viagem, ele conta que um dos pacotes estourou. Esse leite estragado estourou. E que esse cheiro de leite estragado ficou no caminhão há meses. Não saía. Aí vocês imaginem a gente tomar esse leite. A gente avisa para as pessoas que, né? Mas
a praticidade daquilo é uma coisa incrível. Lembra a época que era leite de saquinho? Então tinha que ferver, senão já estragava na geladeira. Você tinha que ferver, né? E mesmo fervido tinha um tempo de duração muito pouco, né? Esse era normal, né? Antigamente, mais ainda, os leiteiros traziam, né, na porta da casa das pessoas. Esse era o leite que a gente tomava. E hoje, esse pseudo-leite, né, que na verdade fica lá e dura anos. Já pensou? E, sinceramente, aquilo não tem gosto de leite, né? Para quem tomou leite já e lembra do sabor, aquilo não lembra nada do leite. Então, para quem está tomando leite, procurem pensar sobre isso. Triste, né? Daqui a pouco a gente não vai comer mais nada, né? Mas é esse cercando, sabe? Cercando a gente, né? Cercando o ser humano de todos os lados. Pois não? Eu queria contar a minha experiência, que eu sofri por alguns anos com muita acne, né? Muita espinha. E minhas amigas, minha irmã falavam, compra tal sabonete, passa o tônico, o creme hidratante assim, assado. E eu tinha uma resistência em fazer isso por causa dos ensinamentos. Então eu fui pesquisar que tipo de alimento que eu podia tirar da minha alimentação ou colocar algum outro. E aí eu descobri que picos de açúcar e o leite, eles fazem com que possa surgir mais espinhas. Então eu fiquei pensando, né, a nossa alimentação provoca um determinado efeito no corpo e aí a gente não para pensar na alimentação e usa um remédio na pele para diminuir, né? Eu acho bastante interessante o quanto uma coisa está interligada com a outra. Sim, e o quanto claro. A gente não percebe, né, essas relações. Obrigado. Como ela disse, o rosto é a nossa... ele não mente para os outros, né? Se você está com esse tipo de alimentação, vai aparecer na pele, né? No caso dela, apareceu com o pico de açúcar, né, a espinha. Manchas da pele amarelada, né? Tudo a pele mostra. Então, tem mais isso. E acabar com produtos, creme, hidratante, alguma coisa assim, vai disfarçando e vai escondendo o próprio problema, né? Então, também, ele é um grande ajuda. A gente olhar no espelho e falar, acho que eu não estou bem do fígado, acho que não estou bem de tal lugar. E aparece tudo, né? Então, mais uma coisa que a gente aprende. E cada vez mais a tecnologia, em detrimento ao lucro, está fazendo o ser humano fazer coisas terríveis. Uma outra coisa terrível no Japão, não chegou no Brasil porque ainda é barato no Brasil. Por exemplo, cana-de-açúcar aqui é muito barato, não tem quantidade. O açúcar é feito de cana-de-açúcar, né? Mas no Japão, por essa falta da cana-de-açúcar, eles descobriram um jeito de aumentar o poder do açúcar. Ou seja, compra uma parte em cana-de-açúcar e eles fazem muito mais açúcar do que cana-de-açúcar dá. Quer dizer, eles quimicamente, não sei como é, conseguem aumentar. Terrível, terrível, terrível. Então, uma coisa que você acha, já o açúcar é pernicioso, ainda fica o dobro pior. Então, é meio alarmante a situação desses países desenvolvidos, né? Se a gente aqui no Brasil pesquisar, ainda tem comidinha que ainda, né, dá para comer, né, dá menos mal. Então, eu acho que a gente tem que ir atrás disso. Se tiver mais alguma coisa, alguma dúvida, pode ser outro assunto de outro. Porque o reverendo ensinou que a medicina conseguiu avançar para um lado muito estratégico, ou seja,
diminuir a vitalidade do corpo. O que é diminuir a vitalidade do corpo? Fazendo com que os efeitos, ou seja, as doenças que eles acham, né, que na verdade é uma purificação, não apareça mais. E para isso acontecer, você diminui a vitalidade do corpo. Diz que conseguiu quase que 1 grau abaixo a temperatura do corpo. O corpo atual em comparação ao corpo antigo, né, dos seres mais... 1 grau de diferença. E tem estudos, vocês já assistiram filme de ficção científica que vai viajar, né? Então, você congela o corpo, né? O estado de animação suspensa faz com que o ser humano dure, né, eternamente dentro da nave para poder viajar. Ainda é uma ficção, né? Não conseguiram fazer isso, mas já tem estudos de começar de tirar o sangue do ser humano, colocar um líquido, soro artificial imitando o sangue, e com isso baixar 10 graus a temperatura do corpo. Então é uma animação suspensa, fazer com que o corpo dure muito mais. Ele não deixa. Então, eles acham que isso vai ajudar bastante em pessoa que vai operar, então eles fazem todo esse procedimento para que não morra. Então a gente percebe que a gente purificar, ou a gente ter algo, febre, é sinal de que o corpo está bem, né? Não ter é que é o problema. Não ter purificação é que o corpo está bem enfraquecido. E ter purificação, a gente percebe que é essa dádiva de o corpo está tentando recuperar o seu estado original. Então, o quanto Meishu Sama descobriu essa grande trama do negativo. Foi só ele que descobriu. Ele conseguiu desmascarar tudo, né? Essa farsa, podemos dizer, do materialismo. Muito obrigado pela presença de todos, né? E ficar cada vez mais bonitas, né? Tá bom? Obrigado.